Olá, pessoal! Estamos então novamente no Casal de Exatas. Eu sou a professora Meryl e hoje nós estamos gravando a nossa aula de sequência, conforme nós já havíamos combinado, sobre questões dentro da força elétrica. Então, a partir da lei de Coulomb, nós combinamos que eu gravaria mais algumas questões para aquelas pessoas que tivessem interesse em algumas questões um pouco diferentes. Então, nossa primeira proposta diz o seguinte: a intensidade da força entre duas cargas elétricas pontiformes iguais, pontiformes, pequenas como um ponto, iguais então porque elas têm o mesmo valor e o mesmo módulo, situadas no vácuo a uma distância de 0,2 metros uma da outra, é de 291,6 newtons. Esta é a força. Pergunta: qual o valor absoluto das cargas? Eu quero saber quanto vale as duas cargas envolvidas. Sei que elas são iguais. Vou partir do princípio de que eu primeiro vou separar as informações. Eu tenho duas cargas, Q1, que é igual a Q2, e segue, situadas no vácuo a uma distância de 0,2 metros, uma da outra, é de o quê? A intensidade da força entre elas. Então, a intensidade da força elétrica entre as duas cargas é de 291,6 newtons. Lembrando que para eu fazer o cálculo dentro da força elétrica, lei de Coulomb, eu preciso da constante eletrostática. A constante eletrostática nesta questão não foi dada, mas eu já combinei com vocês que é um valor que vai aparecer muito dentro desse conteúdo e que era importante que a gente guardasse. Então não esqueçam de olhar suas anotações. Quem não assistiu à aula anterior, de repente seria importante. Eu preciso então do K, constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 na nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Todas as unidades têm que estar combinando. Força eu já sei, 291,6 é igual ao K, 9 vezes 10 na nona. Carga 1 e carga 2 nessa questão são iguais. Eu coloco 1 e 2 para diferenciar, mas então neste caso eu vou trocar as duas, porque vezes que são iguais. E a distância entre elas, 0,2 ao quadrado. Não esqueçam do quadrado, os alunos seguidamente esquecem. Ao quadrado, isso aqui vale 0,04, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 2. E agora, o que eu faço? Bom, gente, eu vou começar a separar as informações. Esse termo que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. 291,6 vezes 4 vezes 10 na menos 2 é igual 9 vezes 10 na nona. E o Q vezes Q, como são dois termos iguais, eu vou escrever Q ao quadrado. Bom, vou resolver esta multiplicação primeiro. 4 vezes vai dar 1.166,4 e a notação científica eu teria que somar esses dois valores, mas só esse tem. Então eu copio a base 10 vezes 10 na menos 2 igual a 9 vezes 10 na nona, que é ao quadrado. Então resolvi esta multiplicação. Agora, este termo que está multiplicando passa dividindo. 1.166,4 vezes 10 na menos 2 dividido por 9 vezes 10 na nona é igual ao que é o quadrado. Dividindo este valor, o 1.166, eu vou ter 129,6 vezes 10. Cuidado agora. Eu preciso fazer na divisão o expoente de cima menos o de baixo.
Só que menos 2 com menos 9 vai dar menos 11, igual Q ao quadrado. Para terminar, eu preciso tirar este expoente daqui e passar para o outro lado. Operação inversa da potenciação é a raiz. Então eu teria que fazer raiz quadrada deste número. Mas raiz quadrada de 129,6 eu não tenho esse valor. E eu não tenho como tirar a raiz quadrada de um expoente ímpar. Lá na aula de operações com notação científica a gente faz este cálculo. Eu vou ter que arrumar. Eu vou ter que tirar uma casa daqui e empurrar aqui para poder tirar a raiz. Como aqui eu tenho expoente menos 11, eu vou empurrar vírgula uma casa para cá e vou escrever raiz de 12,96 vezes 10. Empurrei a vírgula uma casa, eu vou escrever menos 10, igual ao quê? Só que a raiz de 12,96 é 3,6. E a notação científica eu tenho que dividir este expoente pelo índice da raiz, vezes 10 na menos 5 coulombs. Esse seria o valor das minhas cargas elétricas. As duas têm o mesmo módulo, porque a questão diz que elas são iguais. Então essa era a nossa primeira proposta. Vamos para mais uma questão. Nossa segunda questão no quadro, e a proposta dessa questão é bem diferente das nossas anteriores. E ela diz o seguinte: a distância entre os pontos A e B é de 0,4 metros. E nas extremidades estão situadas as cargas Q1 e Q2. Uma terceira carga, Q3, foi inserida em um ponto que está a 0,1 metro de Q1, entre os pontos A e B. Calcule a força resultante sobre Q3 sabendo que, e eu ganhei os valores do Q1, do Q2, do Q3 e a constante eletrostática, que nem sempre é dada. Bom, eu aqui já tenho algumas informações um pouco diferentes. De novo, apareceu uma letra aqui, ó, que não tinha aparecido até o momento. Lembram que eu comentei com vocês já na videoaula anterior sobre os submúltiplos das unidades de medida? Lá na questão anterior que eu resolvi na videoaula anterior, eu coloquei o mili, que é um M minúsculo. Aqui apareceu o micro. O micro vai aparecer muito, é o que mais aparece, o mais comum dentro da eletrostática é o micro. O micro é um submúltiplo que representa o 10 na menos 6. Então, quando eu ganho o Q1 como sendo 2 microcoulomb, eu tenho 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. A próxima carga, 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. E a carga 3, menos 3 vezes 10 na menos 6 coulomb. Essa é uma questão que vai exigir um pouco mais de cuidado. Não tem obrigação, mas eu vou fazer um desenho para ficar mais fácil de nós acompanharmos o raciocínio. Então, o que aconteceu nessa questão? Eu tenho uma reta com os pontos A e B separados por uma distância de 0,4 metros, que é a primeira informação. E em cima destes pontos eu tenho duas cargas, a carga Q1 e a carga Q2. Normalmente nós seguimos esse padrão, Q1, Q2, e ele segue. Uma terceira carga foi inserida em um ponto que está a 0,1 metros de Q1, então aqui está o Q1, sobre essa reta, entre os pontos A e B, a 0,1 metro eles vão botar uma terceira carga. 0,1 metro aqui, sobrou 0,3 metros para cá. Então, fiz um desenho para ajudar a gente a interpretar o que está acontecendo. Eu tinha duas cargas e vou inserir uma terceira carga entre elas. E eles perguntam, calcule a força elétrica resultante sobre Q3. Eu quero saber o que vai acontecer com esta carga.
Bom, aqui nós temos que tomar cuidado com algumas informações que a gente já passou antes. Primeiro, de que a força elétrica é um vetor e que o cálculo é sempre feito em módulo. O sinal não vai para o cálculo, mas ele serve para eu interpretar o que está acontecendo. Então, nesta situação, o que eu tenho? Eu tenho a carga 1 e 2 como sendo duas cargas positivas. E entre elas eu vou inserir uma carga negativa. Como a pergunta é a resultante sobre esta carga, eu preciso interpretar que a carga 1 atrai a carga 3. A carga 1 vai fazer uma força de atração entre elas, tentando puxar a carga 3 para cá. Porém, a carga 2, que também é positiva, ela também vai atrair a carga 3. Então, existe uma força de atração entre a carga 2 e a carga 3. Eu coloquei um 3 e 2, 3, só para ajudar vocês a diferenciarem uma situação da outra. Então, a carga 1, entre a carga 1 e a carga 3 existe uma força de atração, só que entre a carga 3 e a carga 2 também existe uma força de atração. E agora? Bom, e agora que eu vou ter que resolver as duas forças para poder descobrir qual é a resultante sobre a carga 3. Então, para o quadro, força 1, 3, vai ser o K, que é a constante eletrostática, a carga 1, a carga 3 e a distância entre elas ao quadrado. O K, 9 vezes 10 na nona, ele foi dado na questão, todas as informações já estão com as unidades de medida combinando. A carga 1, 2 vezes 10 na menos 6. A carga 3, que está aqui embaixo, o sinal não vai para o cálculo, 3 vezes 10 na menos 6, e a distância entre elas, 0,1 metro ao quadrado, que daria 0,01. Força entre 1 e 3 seria 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Como é uma multiplicação com bases iguais, eu vou ter que somar os expoentes. Menos 3, dividido por 1 vezes 10 na menos 2. 54 divididos por 1, 54. Divisão de bases iguais, eu tenho que subtrair os expoentes. Menos 3 menos o menos 2 vai ficar como se fosse assim, ó, menos 3 menos menos 2. Então, aqui vai ficar mais 2. Então, menos 1, que é a mesma coisa que 5,4 newtons. Assim ou assim, tanto faz. Já descobri qual é o valor da força 1,3. Agora eu vou para a próxima. A força entre a carga 2 e a carga 3 é o K, a carga 2, a carga 3 e a distância entre elas ao quadrado. O K é 9 vezes 10 na nona. A carga 2 aparece como sendo 8 vezes 10 na menos 6. A carga 3 é 3 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância entre elas ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,09, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 na menos 2. Vou simplificar este 9 com este 9 para facilitar o meu cálculo, para não dar valores tão grandes. Então, a força entre 2 e 3 é 8 vezes 3, 24, vezes 10, somos os expoentes na multiplicação, divididos por 1 vezes 10 na menos 2, que é o que sobrou nessa simplificação. 24 divididos por 1, 24, vezes 10, este menos 1, que é a mesma coisa que 2,4
newtons. Fiz as duas forças e agora eu volto para a interpretação. Se eu descobri que a força que puxa para a direção do Q1 é uma força de 5,4 newtons e descobri que a força que puxa em direção ao Q3, ao Q2, Q3 em direção ao Q2, é de 2,4 newtons, o que eu preciso cuidar? Vetores opostos, eu tenho que subtrair o maior menos o menor. Então, como esta força é maior que esta, a carga 3 anda em direção ao Q1. Com que resultante? Força resultante sobre Q3, vetores opostos. Lembrem-se, já tem uma aula sobre vetores e operações com vetores no canal. Quem estiver perdido vai ter que dar uma olhadinha, tá? Porque é bem importante. Vetores opostos, eu tenho que subtrair o vetor maior, que aponta para a esquerda, menos o vetor menor, que é o de 2,4, daria uma resultante de 3 newtons sobre Q3. Então, Q3 anda em direção ao Q1 com uma resultante de 3 newtons. Bom, pessoal, então nós vamos para a nossa última questão da aula. Uma questão, de novo, completamente diferente das anteriores, que nós vamos ter que olhar com muito cuidado, porque nós vamos usar muitos artifícios matemáticos para chegarmos na resolução desta questão. E ela diz o seguinte: as cargas da figura estão fixas e localizadas no vácuo. Ganhamos essa figura e diz assim: calcule x para que a carga Q2, que é esta que está aqui no meio, fique em equilíbrio sob a ação das forças eletrostáticas. Então, o que aconteceu? Nós temos duas cargas interagindo com esta carga Q2 que está aqui no meio, semelhante ao que estava acontecendo na questão anterior que nós fizemos. Só que aqui eu não quero que essa carga Q2 ande nem para lá e nem para cá, eu quero que ela fique em equilíbrio, sob a ação das forças. Quer dizer, eu quero que esta carga fique parada aqui no meio, mesmo que existam forças agindo sobre ela. O que está acontecendo? Dados, eu ganhei as cargas. Então eu tenho uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa e uma carga Q3 positiva. Partindo da interpretação, o que eu vou cuidar? Que entre a carga 1 e a carga 2 existe uma força de atração entre 1 e 2. Porém, entre 2 e 3 também existe uma força de atração entre a carga 3 e a carga 2. Lembrem-se que os números eu coloco só para a gente diferenciar de qual força eu estou falando. Então, se vocês quiserem colocar 2, 3 ou 3, 2, isso é só para diferenciar, certo? Eu quero que essa carga fique em equilíbrio, portanto, esta força puxa para a esquerda, essa força puxa para a direita, mas ela não é para andar para lado nenhum. A única opção desta carga não andar nem para a direita e nem para a esquerda é se a força entre a 1 e a 2 for exatamente igual entre a 3 e a 2. Se as forças forem exatamente iguais, essa carga 2 não anda para lado nenhum. Então, a partir daqui, eu vou começar a substituir as minhas informações. Quem seria a força 1, 2? É a constante eletrostática, a carga 1, a carga 2 e a distância entre elas ao quadrado. Eu vou trocar, por enquanto, só a distância. Força 2, 3 ou 3, 2 é o K, a carga 2, a carga 3 e a distância entre elas ao quadrado. Cuidado com a distância. Primeiro, eu tenho que a distância total é de 80 centímetros, o que equivale a 0,8 metros. Se o total é 0,8 e esse pedaço é x, aqui é a distância que sobrou.
total menos esse pedaço, essa distância é de 0,8 menos a primeira parte. Agora, por que eu fiz isto de não substituir o K e as carnes? Porque eu falei para vocês que nós vamos usar alguns artifícios matemáticos para facilitar o meu cálculo. Então olhem para o quadro. Se este K está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo, o que significa que eu posso simplificar este com este. Já diminuiu. Mesma coisa acontece com o Q2. Se ele está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo, e ele dividido por ele mesmo sobra 1. Então eu já diminui meu cálculo. Agora vamos de novo. Quem é o Q1? O Q1 vale 20 microcoulombs dividido pela distância x ao quadrado. Quem é o Q3? O Q3 é 5 microcoulomb dividido pela distância de 0,8 menos x ao quadrado. Tendo isso, alguns alunos vão dizer, tá, e por que tu não trocou micro? Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as informações anteriores. Se esse micro está multiplicando, ele pode passar dividindo e eu posso simplificar o micro. Ah, beleza. Mas, e como é que tu vai resolver esses quadrados? Isso aqui é um produto notável. Vai dar uma equação de segundo grau horrível para resolver. Mas nós vamos tentar facilitar mais um pouco. Pelas regras das equações, eu sei que tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Então, como aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 5, eu vou dividir os numeradores por 5. Fica 4 sobre x ao quadrado igual a 1 sobre 0,8 menos x ao quadrado. E aí vocês vão me dizer, ok, não mudou muita coisa, porque eu continuo tendo uma equação de segundo grau para resolver. Mas, de novo, pelos meus conhecimentos de equação, eu sei que tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer exatamente igual do outro. Raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 1 é 1, e raiz deste parênteses ao quadrado vai cortar o expoente com o índice da raiz e eu fico com 0,8 menos x. E agora, óbvio, ficou muito mais simples. Então eu vou multiplicar meios pelos extremos, este vezes este e este vezes este. 1x igual a 1,6, este com este e este com este, menos 2x. Passa esse 2x para o primeiro membro, vou ficar com 3x igual a 1,6 e o x seria 1,6 dividido por 3, que daria aproximadamente 0,5 metros. E eu cheguei na minha resposta. E eu facilitei um monte a minha resolução simplificando a partir desta igualdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula com resolução de equações, de questões sobre força elétrica. Não esqueçam de dar um like, sigam o Casal de Exatas e bora para a próxima aula!